Quando você pensa em desistir, Deus te levanta. A lição de São Marcos. Ei, calma e respira. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu conheço o seu coração, suas dores, suas lutas. Mas também vejo a sua coragem, mesmo quando você acha que não tem mais forças. Eu sou Jesus, e vim te lembrar de uma coisa: você foi criado por amor, para amar e ser luz. Não importa o tamanho do desafio, eu sou maior que tudo isso. E hoje, quero te apresentar alguém que me seguiu mesmo sem estar entre os 12 apóstolos, mas que teve um papel gigantesco: São Marcos. Vem comigo, porque a história de São Marcos pode transformar a sua vida. Ele foi o primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus, mesmo sem ter sido um dos 12. E por que isso importa? Porque mostra que Deus pode usar qualquer um de nós para algo extraordinário, basta ter um coração disposto. Marcos não começou perfeito. Teve medos, falhou, voltou atrás, mas também teve humildade para recomeçar, coragem para anunciar o Evangelho, e fé para nunca desistir. E é assim que Jesus quer agir na sua vida também, curando suas feridas, fortalecendo sua fé, acendendo sua esperança. Porque se Marcos, um jovem comum, conseguiu ser luz no mundo, você também pode. Então fica até o fim, porque essa história vai te mostrar que a sua vida também pode se tornar uma carta viva do amor de Deus para o mundo. Mas antes de começar, te convido a fechar seus olhos, abrir seu coração e pedir a Deus a intercessão de São Marcos em sua vida e agradecer desde já rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecer também nossa mãe rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Marcos, o amigo de Jesus que escreveu para o mundo inteiro. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas foi super importante para que a gente conhecesse Jesus do jeitinho que ele é. Tô falando de São Marcos, o primeiro que escreveu os ensinamentos de Jesus. Vamos juntos nessa viagem no tempo? Um menino chamado Marcos. Marcos era judeu e morava em Jerusalém. Mas sabe o que é curioso? Ele também era chamado de João Marcos. Naquela época, não era incomum as pessoas terem dois nomes, um mais hebraico e outro mais romano, porque o Império Romano dominava aquela região. Ele cresceu numa família que, segundo os estudiosos, era bem de vida. A mãe dele se chamava Maria, uma mulher viúva e muito generosa. Ela tinha uma casa grande, dessas com espaço de sobra. E sabe o que ela fazia? Abria as portas de casa para os cristãos se reunirem para rezar e conversar sobre Jesus, mesmo correndo risco com isso. Naquela época, seguir Jesus era perigoso. A fé era coisa de coragem. Tem uma cena famosa nos Atos dos Apóstolos que fala dessa casa. Foi lá que Pedro, depois de ser milagrosamente libertado da prisão por um anjo, correu para se esconder. Ele bateu na porta, e quem atendeu foi uma serva chamada Rode, que ficou tão emocionada ao ver Pedro que nem abriu a porta na hora. Imagina a cena. Todo mundo lá dentro achando que Pedro estava preso, e ele ali, batendo no portão. Será que Marcos conheceu Jesus? Então, e isso é bem interessante. A Bíblia não diz com todas as letras, Marcos viu Jesus, mas tem um detalhe no Evangelho de Marcos que muitos estudiosos acham que é ele se descrevendo escondido. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, um jovem que estava só com um lençol foi agarrado pelos guardas. Ele conseguiu fugir, mas deixou o lençol para trás e saiu correndo, e pelado. Pois é, acredita-se que esse jovem era o próprio Marcos. Meio engraçado, né? Mas mostra que ele estava por perto em momentos importantes. Companheiro de grandes nomes. Marcos era primo de Barnabé, um missionário muito querido e respeitado, que aparece bastante nos Atos dos Apóstolos.
E por causa de Barnabé, Marcos acabou se juntando a Paulo, aquele mesmo que antes perseguia cristãos, mas depois se converteu e virou um dos maiores pregadores do mundo cristão. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em uma grande viagem missionária. Eles foram anunciar Jesus em lugares onde quase ninguém conhecia o Evangelho. Era uma missão difícil, cheia de perigos, fome, cansaço e até perseguição. Mas Marcos estava lá, firme. Quer dizer, e nem tão firme no começo. Em um ponto da viagem, ele voltou para casa, e isso deixou Paulo meio chateado. Mas com o tempo, eles fizeram as pazes. No final da vida, Paulo até fala que Marcos era muito útil para ele na missão. Bonito isso, né? Mostra que mesmo quando a gente erra, pode recomeçar. O melhor amigo de São Pedro. Mas o relacionamento mais marcante da vida de Marcos foi com São Pedro. Em Roma, ele virou um discípulo fiel do apóstolo. Pedro tratava Marcos com tanto carinho que chegou a chamá-lo de "o meu filho". E foi ouvindo as histórias de Pedro sobre Jesus que Marcos teve uma ideia que mudaria tudo e escrever o que ele ouvia. Inspirado pelo Espírito Santo, Marcos pegou tudo o que aprendeu com Pedro, as curas de Jesus, os milagres, as palavras cheias de amor, a cruz e a ressurreição, se colocou no papel. E assim nasceu o Evangelho segundo Marcos, o primeiro dos 4 evangelhos da Bíblia. Um evangelho direto ao ponto. O jeito que Marcos escreveu é diferente dos outros evangelistas. Ele é rápido, direto, como se dissesse: gente, não tem tempo a perder. Jesus é o Filho de Deus. Olha só o que ele fez. É como se fosse um filme cheio de ação, em que cada cena tem algo poderoso para mostrar. Mesmo sendo o evangelho mais curtinho, ele tem uma força imensa. Ele foi a base que Mateus e Lucas usaram depois para escrever os deles. Ou seja, o trabalho de Marcos ajudou os outros a contarem também a história de Jesus. E sabe qual é o recado que o evangelho dele passa para todos nós? Um convite urgente: venham conhecer quem é Jesus de verdade. O bispo de Alexandria. Depois que Pedro e Paulo morreram como mártires em Roma, Marcos sentiu no coração que deveria continuar a missão. Então, ele viajou até o Egito, mais especificamente para Alexandria, uma das cidades mais importantes do mundo na época. Lá, ele começou a anunciar Jesus e fundou uma comunidade cristã. Ele foi o primeiro bispo daquele lugar. A fé foi crescendo, os cristãos foram se multiplicando e mais, como sempre, surgiram também os inimigos da fé. Em algum momento entre os anos 68 e 72, Marcos foi capturado e sofreu muito por causa da fé. Ele foi martirizado, ou seja, morreu por não negar Jesus. Mas mesmo com sua morte, a mensagem que ele deixou não parou. Continuou crescendo, atravessando países, línguas e séculos. De Alexandria para Veneza. Agora vem outra parte curiosa dessa história. Séculos depois, no ano de 825, as relíquias de São Marcos, ou seja, o que restou do corpo dele, foram levadas para a cidade de Veneza, na Itália. Isso mesmo. Ele foi recebido com tanta festa que virou o padroeiro da cidade. Hoje, a Basílica de São Marcos é um dos lugares mais bonitos e visitados do mundo. Lá estão guardadas as relíquias desse homem que teve a coragem de escrever sobre Jesus, mesmo em tempos difíceis. E sabe o que é ainda mais incrível? O símbolo de São Marcos é um leão alado, forte, rápido, corajoso. Assim como ele foi. E a gente, o que pode aprender com ele? Marcos nos ensina que todo mundo pode fazer parte da missão de Jesus, mesmo que não seja um dos 12 escolhidos. Ele não foi apóstolo, mas foi discípulo, amigo, missionário, escritor e mártir. Ele escutou, aprendeu, escreveu, pregou, viajou, sofreu, tudo por amor a Jesus. Que a gente também tenha esse coração corajoso, como o de São Marcos. Que a gente não tenha medo de contar para os outros quem é Jesus. Que nossas casas sejam como a casa da mãe dele, um lugar de acolhimento e fé. E que, quando a gente errar ou sentir medo, como o jovem do lençol, a gente levante de novo e continue seguindo o caminho do bem. Uma oração especial. Vamos rezar juntos?
São Marcos, que soube ouvir, aprender e escrever sobre Jesus com tanto amor, ajuda-nos a também escutar com atenção a palavra de Deus. Que sejamos fiéis como você, amigos uns dos outros, e que a nossa vida seja como um evangelho vivo, levando esperança, fé e amor por onde a gente passar. Amém. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Me conta, e como você se sentiu ouvindo a história de São Marcos? Será que, de alguma forma, ela falou com você? Tocou alguma parte do seu coração que estava precisando de força ou direção? Espero de verdade que essa mensagem tenha sido como um abraço de Deus na sua vida hoje. E se quiser compartilhar comigo o que sentiu, seja um elogio, sugestão ou até mesmo uma crítica, seus comentários estão abertos e eu vou ter o maior carinho em te ouvir. Ah, e antes de sair, confere se já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Amanhã tem mais. Te espero para conhecer a inspiradora história de São Rafael Arnaiz Barão, um jovem cheio de alegria, fé e silêncio profundo, que encontrou Deus no mosteiro trapista. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Com carinho e fé, até o próximo vídeo.